Olá, fiel torcida corintiana, estamos chegando aqui na TV Placar, depois de Corinthians 0, Ponte Preta 1, pelo Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. Resultado péssimo, terrível, para as pretensões do Corinthians de alcançar a classificação para as quartas de final do Campeonato Estadual. Hoje era uma decisão de campeonato, fiel torcida. Ah, queçada, mas não vale título, não valia título, mas valia ainda a esperança de se manter vivo nesta briga por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Estadual. Eu acho que o Bragantino já está lá, mas a briga do Corinthians, particularmente com Mirassol e Internacional de Limeira. Já já eu vou explicar a situação matemática, tá? Fiquem atentos aí, porque olha, só um milagre. A espera de um milagre seria o nome do filme para definir a atual situação do Corinthians em termos de classificação no Campeonato Paulista. O Corinthians ainda não está fora, está matematicamente com chances remotas, tá? Virtualmente fora, mas matematicamente ainda existe uma possibilidade remota, como estou dizendo aqui. Corinthians mostrou nesse jogo que precisa caprichar na finalização, seja com o pé, seja com a cabeça. Esse é um ponto primordial. O Corinthians finalizou com pé e cabeça 26 vezes contra o gol da Ponte Preta. 26 vezes. Só no primeiro tempo, 14. No segundo, 12. No primeiro tempo, o Corinthians começa pressionando, mas quem faz 1-0 é a Ponte Preta numa bola parada. Cobrança de falta, o Elvis chuta. É um chute inteligente do Elvis, já imaginando o rebote do goleiro Carlos Miguel. E o Carlos Miguel dá o rebote justamente para o centro da área, para o meio da área. Lá estava o Iago, que de cabeça, sozinho, sem ser importunado, mandou a bola para o fundo da rede. Eu acho que o Carlos Miguel poderia ter feito a defesa. Não fez. Mas quando não dá para fazer a defesa, que o rebote vá para os lados. Ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Não, ele deu o rebote no centro da área, facilitando a chegada do jogador da Ponte Preta. Né? Então é algo a se observar. Não é para colocar na conta do Carlos Miguel a derrota, porque o Corinthians precisava ter feito gols, né? E o Corinthians não fez nenhum nessa derrota, óbvio, por 1-0 para a equipe da Ponte Preta. Aí o Corinthians martelou no primeiro tempo, no segundo, com o Romero, com o Yuri, com a chegada do Garro, com as jogadas de Wesley pelas pontas, no cruzamento, com o Fagner, depois do segundo tempo com as mudanças, com o Rojas, Wesley saiu para a entrada do Biro. Enfim, o Corinthians tentou, mas falta ao Corinthians a qualidade na finalização. E falta também o entrosamento para fazer esse time girar mais a bola. Gente, eu vi o Mirassol jogar contra o Palmeiras. Vi o São Bernardo jogar contra o Santos. Vi o Novo Horizontino jogar contra um monte de gente e ganhar do Corinthians. Esses times jogam mais que o Corinthians, com a bola nos pés. Então, é muito mais profundo do que analisar só uma derrota diante da Ponte Preta. É preciso admitir que outros times que não têm o potencial econômico, que não têm a camisa do Corinthians, a força da mídia, a força de bastidor e essa coisa chamada fiel torcida, que só vocês sabem o que é inadmissível que o Corinthians não consiga ter um conjunto minimamente decente para se jogar futebol, não é? Vamos colocar na conta do Antônio Oliveira? Não, acabou de chegar o português, né? Teve uma empolgação aí também, teve gente que já achou que o Corinthians ia ser campeão paulista. Calma, né? Apenas 5 jogos. Venceu os times ruins, Ponte Preta e Botafogo, com todo respeito, e empatou com o Palmeiras na Bacia das Almas, né? Uma coisa que só acontece com o Corinthians, jogando nada, o Corinthians jogou nada contra o Palmeiras, não se enganem e não enganem os outros. E hoje tentou, mas muito chuveirinho, muito nervosismo. Realmente está faltando muita coisa para se formar um time competitivo para brigar por alguma coisa. Né? Então, essa campanha do Corinthians, hoje foi a 6ª derrota do Corinthians em 10 jogos. Gente, 10 jogos, 6 derrotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 derrotas. 6 derrotas. O Corinthians venceu apenas 3 jogos. Na estreia lá contra o Guarani, esses 2 jogos citados por mim e o empate com o Palmeiras. Corinthians mais sofreu gols do que fez. É uma campanha pobre, hein? Pífia, ridícula, não é? Ridícula.
Vitória hoje poderia ainda dar uma esperança, né? Mesmo com todo esse cenário, de tentar buscar essa classificação que seria tão importante, né? Ser eliminado nas quartas de final, isso daí é um vexame, gente, né? É uma vergonha. E o problema do time, né? Dois laterais que não conseguem jogar, né? O Fagner é um jogador super previsível, bola nele, pum, cruzamento. Bola nele, pum, cruzamento. Consegue fazer uma jogada 1-2 na linha de fundo. O Hugo do outro lado também parece estar com medo de jogar com a camisa do Corinthians. A zaga ainda se salva. Félix Torres não pode ser o cara da saída de jogo, porque ele não tem todo esse talento. Contra o Palmeiras foi um terror, né? Hoje, às vezes, dá uma titubeada. Parece que o Ranieri sentiu o peso da camisa, de vestir a camisa do Corinthians. O Michael não consegue fazer 2 jogos com boa qualidade. O Garro hoje foi muito marcado, já manjaram o Garro, óbvio. Se eu sou adversário do Corinthians, técnico adversário, eu vou colocar alguém em cima para atrapalhar o desenvolvimento do jogo. E aí o Corinthians fica muito com o Romero na direita, o Romero rende mais na esquerda, não tem jeito. O Wesley é um driblador, mas dribla muito olhando para o chão, às vezes ele sai pela linha lateral ou pela linha de fundo. E o Yuri, eu não vou falar mais nada que vocês já sabem, né? Quem me conhece, não preciso falar do Yuri, mas eu vou falar porque de repente alguém novo aqui, né, no canal tá ouvindo o Quesada pela primeira vez. E o Yuri não dá como centroavante, né? Deixa o Romero como centroavante, é só inverter, deixa o Romero tá numa grande fase. E tirar o Romero também, Antônio Oliveira, não dá, né? Não as alterações que foram feitas foram erradas dos caras que entraram, mas não se tira o Romero, pô. O Romero tá fazendo gol em tudo quanto é jogo. Ano passado foi o cara que salvou o Corinthians. Ou vocês esqueceram? Alguém tem que avisar o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, não se mexe com o Romero, pô. Né? Fez gol no ano passado e fez um monte nesse ano aqui, pô. Né? Salvando o Corinthians em momentos difíceis. Então não se mexe com o Romero. Né? Bom, é a remontagem do time, enfim. O Corinthians agora vai ter que se preparar aí para a sequência da Copa do Brasil, para o início do Campeonato Brasileiro e depois a Sul-Americana. A situação é a seguinte, para fechar. Bragantino, 18 pontos. Inter de Limeira 14, Mirassol 14 e Corinthians 10. A Inter tem um jogo a menos ainda, que vai ser contra a equipe do São Paulo. Então, se ela vencer esse jogo, já era. O Corinthians está fora, porque o Corinthians só chega aos 16. Ela chega aos 17. Vai ser derrotada pelo São Paulo? É um resultado plausível, né? O São Paulo pode ganhar, o jogo vai ser lá em Brasília. Né? Só que aí vão faltar mais 2 jogos para Mirassol e Inter, e esses 2 times não podem fazer 17 pontos nesses 2 jogos. E o Corinthians vai ter que vencer os 2, contra Santo André e Água Santa. Vocês acreditam? Respondam para si mesmos, tá? Tchau, boa noite.